Ainda me lembro do exato momento em que meu mundo desabou. Não foi um estrondo como nos filmes. Não houve música dramática de fundo. Foi apenas o silêncio ensurdecedor após as palavras de Bruno. Ninguém mais ia te querer. Você perdeu o brilho e não está pronta para essa mudança que tanto fala. 10 anos da minha vida. 10 anos investidos em um homem que conseguiu, em uma única frase, reduzir todo o meu valor a pó. Engraçado como a traição em si não doeu tanto quanto aquelas palavras. A imagem dele com a colega de trabalho era dolorosa, claro, mas as palavras ficaram tatuadas na minha alma. Naquela noite, sentada no chão do banheiro, com o celular ainda na mão e as mensagens explícitas entre ele e Mariana iluminando meu rosto, eu me perguntei quantas vezes tinha me diminuído para que ele pudesse crescer. Quantas promoções recusei para não ameaçar seu ego frágil. Quantos sonhos guardei na gaveta para que os dele pudessem florescer primeiro. Você perdeu o brilho, ele disse. Como se meu brilho fosse algo que eu devesse manter para agradá-lo. Como se minha luz existisse apenas para iluminar seu caminho. Os dias seguintes foram um borrão de lágrimas e ligações não atendidas. Amigos preocupados enviavam mensagens, que eu lia e ignorava. Meus pais ligavam insistentemente, querendo saber por que eu tinha terminado com um rapaz tão bom. A ironia era palpável, todos preocupados com meu bem-estar, mas poucos dispostos a ouvir a verdade, que por trás daquele rapaz tão bom, existia um homem que sistematicamente destruiu minha autoconfiança por uma década inteira. Clara, você tem certeza disso? Bruno sempre foi sua segurança, disse minha mãe ao telefone, 3 dias após o término. Segurei uma risada amarga. Segurança? Que tipo de segurança é construída em mentiras, mãe? Todos os relacionamentos têm problemas, filha. Seu pai e eu também passamos por crises. Ele me traiu com a assistente dele, mãe, e depois disse que ninguém mais ia me querer. O silêncio do outro lado da linha foi sua resposta. Sempre foi assim. Minha família preferia o silêncio a confrontar qualquer situação desconfortável. Era mais fácil fazer de conta que tudo estava bem, que eu estava exagerando, que talvez eu tivesse feito algo para merecer a traição. Foi Walter, meu terapeuta, quem me estendeu a primeira tábua de salvação naquele mar de autodesprezo em que eu estava me afogando. Clara, o que você gostava de fazer antes de conhecer Bruno? A pergunta me pegou desprevenida. O que eu gostava de fazer? Minha identidade estava tão entrelaçada com a dele que por um momento não consegui responder. Eu gostava de pintar e de correr no parque pela manhã. E quando foi a última vez que você fez alguma dessas coisas? Fiz as contas mentalmente. 8 anos atrás, talvez. Bruno sempre dizia que pintura era hobby de gente sem ambição. E correr? Bem, ele preferia a academia, e eu comecei a ir com ele. Walter me olhou com aquela expressão que eu já conhecia bem. Não era pena, era compreensão. Clara, você merece mais do que ser um reflexo dos desejos de outra pessoa. A traição de Bruno é dolorosa, mas talvez seja também uma oportunidade para você se redescobrir. Redescobrir. A palavra ficou ecoando na minha mente por dias. Como eu poderia me redescobrir se nem lembrava quem eu era antes dele? A resposta começou a surgir lentamente, como os primeiros raios de sol após uma noite tempestuosa. Comprei telas, pincéis e tintas. Coloquei meus tênis de corrida empoeirados e saí para o parque numa manhã fresca de outono. O ar entrando em meus pulmões tinha um gosto diferente. Gosto de possibilidade. Minha primeira pintura após anos foi um desastre. Cores sem harmonia, traços hesitantes. Era o retrato perfeito do meu estado de espírito. Mas havia algo libertador em criar algo tão imperfeito, algo tão genuinamente meu. Juliana, minha melhor amiga desde os tempos de escola, foi a primeira a notar a mudança. Você parece diferente, ela comentou, enquanto tomávamos café em uma padaria perto do meu novo apartamento. Um lugar pequeno, mas só meu, sem memórias de Bruno em cada canto. Diferente como? Não sei explicar. Mais presente, talvez? Menos ansiosa para agradar. Juliana sempre foi direta, quase brutal em sua honestidade. Era o que eu mais admirava nela, e o que Bruno mais detestava. Bruno me ligou ontem, confessei, observando sua expressão mudar instantaneamente. E o que o ilustre senhor queria? Disse que cometeu um erro, que Mariana não significa nada, para ele que quer voltar. Juliana revirou os olhos com tanto vigor
que achei que eles sairiam rolando pelo chão da padaria. E o que você disse? Que talvez ele estivesse certo sobre uma coisa. Eu realmente não estava pronta para a mudança que tanto falava. Mas agora estou. E essa mudança não o inclui. Ela sorriu, erguendo sua xícara de café em um brinde silencioso. Bem-vinda. De volta, Clara. Foi naquela mesma semana que me inscrevi no programa, de voluntariado que apoiava mulheres em situações de abuso emocional. A ironia não me escapou. Eu, que há tão pouco tempo estava submersa em um relacionamento tóxico, agora tentava ajudar outras a encontrar sua voz. Mas talvez fosse exatamente por isso que meu depoimento ressoava tanto com aquelas mulheres. Eu conhecia a dor delas porque a sentia em meus ossos. Como você soube que era hora de sair? Perguntou-me uma delas, os olhos marejados refletindo um medo que eu conhecia bem demais. Quando percebi que estava me perdendo para manter o relacionamento vivo, quando entendi que amor não deveria doer tanto assim. As palavras saíram, com uma certeza que me surpreendeu. Quando foi que eu tinha me tornado tão sábia? Talvez a sabedoria sempre estivesse ali, apenas aguardando eu estar pronta para abraçá-la. Os meses passaram, e com eles veio uma rotina que eu construí tijolo por tijolo. Aulas de yoga 3 vezes por semana, corridas matinais no parque, sessões de pintura aos domingos, voluntariado às quartas-feiras. Era uma vida simples, mas genuinamente minha. Cada escolha, cada decisão, era um pequeno ato de resistência contra anos de submissão. Claro, nem tudo eram flores. Bruno reaparecia vez ou outra, seja por mensagens, seja através das redes sociais onde ostentava sua nova felicidade com Mariana. Cada foto dele sorrindo era como um pequeno punhal, não porque eu ainda o amasse. Esse sentimento havia morrido, lentamente, sufocado entre mentiras e traições, mas porque me fazia questionar. Por que não fui suficiente? O que ela tem que eu não tenho? Perguntas tóxicas, eu sabia. Perguntas que Walter me ensinava pacientemente a reformular. Por que me permiti ficar por tanto tempo com alguém que não me valorizava? O que posso aprender com isso para não repetir o padrão? As respostas vinham em fragmentos, pequenas, epifanias que emergiam durante minhas corridas solitárias ou enquanto misturava cores em minha paleta. Lembranças de infância, do silêncio ensurdecedor de minha família diante dos problemas, da necessidade constante de aprovação que desenvolvi, de como Bruno, com seu charme e segurança aparente, pareceu a resposta para todas as minhas inseguranças. Uma noite, sentada em meu pequeno terraço, observando as luzes da cidade, tive uma das realizações mais dolorosas. Parte de mim sempre soube da infidelidade de Bruno. Os sinais estavam lá, as mensagens escondidas, os horários de trabalho cada vez mais estendidos, o afastamento emocional. Mas eu havia escolhido não ver, porque ver significaria confrontar, e confrontar significaria arriscar perder o que eu acreditava ser a única pessoa que me amava, apesar de todas as minhas falhas. A ironia amarga é que ele não me amava, apesar das minhas falhas. Ele as cultivava, as alimentava, porque um jardim de inseguranças era mais fácil de controlar. O confronto final com Bruno aconteceu 6 meses após a separação. Ele apareceu no meu apartamento sem aviso, visivelmente alterado pela bebida, exigindo uma nova chance. Você não vai encontrar ninguém como eu, ele disse, o hálito pesado de uísque envolvendo cada palavra ameaçadora. Ninguém vai te entender como eu entendo. Observei-o por um momento. Este homem que um dia foi o centro do meu universo. Seus olhos, antes tão magnéticos para mim, agora pareciam pequenos e mesquinhos. Sua confiança, que eu confundi com força, agora se revelava como arrogância. Você... Está certo, Bruno. Não vou encontrar ninguém como você. E graças a Deus por isso. Ele piscou, confuso. Não era a resposta que esperava. Em seu roteiro mental, eu deveria implorar por seu retorno, agradecer pela chance de recuperar sua presença em minha vida. Você não está bem, Clara. Essa não é você. Permiti-me um pequeno sorriso. Esse é o ponto. Esta sou eu. A verdadeira. Eu. Aquela que você nunca quis conhecer porque era mais conveniente ter ao seu lado uma versão domesticada de mim. É por causa daquelas mulheres do grupo de apoio, não é? Elas encheram sua cabeça com essas ideias feministas. A acusação era tão absurda que quase ri. Como se minha autonomia só pudesse ser resultado de uma influência externa,
como se eu fosse incapaz de pensar por mim mesma. Não, Bruno, é por causa de você. Você me mostrou exatamente o tipo de amor que eu não mereço, e agora estou aprendendo a dar a mim mesma o tipo de amor que mereço. Ele saiu batendo a porta, gritando obscenidades pelo corredor. A vizinha do 302 colocou a cabeça para fora, preocupada, mas eu apenas sorri e disse que estava tudo bem. E estava, finalmente. Ainda lembro da sensação de liberdade que me inundou após sua partida. Era como se um peso invisível tivesse sido retirado dos meus ombros. Dormi melhor naquela noite do que em anos. A transformação continuou, lenta, mas constante. Me inscrevi em um curso de pintura, onde conheci pessoas que compartilhavam minha paixão pela arte. Entre elas estava Miguel, um professor de história da arte com olhos gentis e uma risada contagiante. Nossa amizade cresceu naturalmente, sem pressão, sem expectativas. Ele me ouvia, realmente ouvia, quando eu falava sobre minhas pinturas, sobre meus medos, sobre meus sonhos recém-descobertos. Não tentava me consertar ou me moldar, apenas me aceitava exatamente como eu era. Um dia, enquanto caminhávamos pelo parque após uma aula, ele me perguntou o que eu mais gostava em pintar. A liberdade, respondi sem hesitar. A tela em branco não tem expectativas. Não importa quantas vezes eu erre, posso sempre recomeçar. Ele sorriu, como se eu tivesse acabado de confirmar algo que ele já suspeitava. É assim que deveríamos viver, não é? Cada dia como uma tela em branco, sem medo de errar porque sempre podemos recomeçar. A simplicidade da analogia me atingiu com força. Quantos dias eu havia desperdiçado tentando ser perfeita para Bruno, temendo cometer um erro que pudesse afastá-lo? Quantas vezes havia me censurado, me diminuído, para caber no espaço limitado que ele havia designado para mim? Meus pais continuavam sendo um desafio à parte. Criar limites com eles era como tentar construir uma barragem com as próprias mãos. Exaustivo e frequentemente inútil. Ele perguntou por você no aniversário da tia Marta, comentou minha mãe durante um almoço de domingo, como quem não quer nada. Quem, mãe? Você sabe quem? Bruno. Ele parecia tão triste, Clara. Disse que cometeu o maior erro da vida dele. Respirei fundo, contando até 10 mentalmente antes de responder. Mãe, eu já pedi para não mencionar Bruno. Nosso relacionamento acabou. Mas, filha, todos merecem uma segunda chance. Seu pai e eu. Vocês são vocês, mãe. Eu sou eu. E Bruno teve 1000 segundas chances. Cada vez que ele chegava tarde sem explicação. Cada mensagem suspeita que eu fingia não ver. Cada promessa quebrada. Você sempre foi tão dramática. Ela suspirou, servindo-se de mais salada. Homens são assim mesmo. Seu pai também não. Era perfeito quando nos casamos. Olhei para meu pai, silencioso como sempre, escondido atrás do jornal. Era assim que ele lidava com conflitos, se ausentando, deixando minha mãe assumir o papel de porta-voz da família. Não é sobre perfeição, mãe. É sobre respeito. Bruno não me respeitava. E se eu voltar para ele depois de tudo, estarei, mostrando que não me respeito também. Minha mãe balançou a cabeça, rendida, mas não convencida. Para ela, o status de casada, ou em um relacionamento, era mais importante que a qualidade desse relacionamento. Era o que ela conhecia, o único modelo que tinha para oferecer. Deixei a casa deles naquela tarde com uma clareza renovada. Eu não estava apenas me distanciando de Bruno, mas de todo um sistema de crenças que priorizava a aparência de felicidade sobre a felicidade real. O primeiro aniversário da separação chegou sem que eu percebesse. Foi Juliana quem me lembrou, aparecendo no meu apartamento com uma garrafa de vinho e um bolo onde se lia Feliz Independência. Um ano de liberdade merece ser celebrado, ela declarou, abrindo a garrafa com um floreio dramático. Sentadas, no chão da sala, com taças de vinho barato e pedaços de bolo no colo, relembramos o ano que passou. Você se lembra como estava naquela primeira semana? Ela perguntou, os olhos suavizados pela memória e pelo álcool. Como poderia esquecer? Eu mal conseguia levantar da cama. E agora olhe para você. Voluntariado, pintura, novo emprego. Ah, sim, o novo emprego. 3 meses antes eu havia sido contratada como coordenadora de arte-terapia em uma ONG que trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade. Um trabalho que combinava minha recém-redescoberta paixão pela arte com um propósito maior. É estranho, sabe? Comentei, enchendo novamente nossas taças.
Por tanto tempo acreditei que Bruno era meu ponto de apoio, que sem ele eu desmoronaria. E no fim, foi justamente sem ele que encontrei minha força. Juliana ergueu a taça em um brinde silencioso. Não precisávamos de mais palavras. Ela havia estado lá, testemunhando cada passo da minha reconstrução, aplaudindo cada pequena vitória. Foi naquela noite, depois que Juliana foi embora, que abri a caixa de lembranças que havia guardado após a separação. Fotos, cartas, pequenos presentes que um dia significaram o mundo para mim. Examinei cada item com um distanciamento que me surpreendeu. Eles pareciam pertencer a outra pessoa, a uma versão de mim que já não reconhecia. A última foto mostrava Bruno e eu, em nossa viagem à praia, 2 anos antes. Eu sorria para a câmera. Ele olhava para o lado, distante mesmo quando estava ao meu lado, como não percebi antes. Os sinais estavam todos lá, gritando para quem quisesse ver. Coloquei tudo de volta na caixa, mas desta vez não para guardar. Na manhã seguinte, levei-a para um centro de reciclagem. Era hora de transformar aquelas memórias em algo novo, assim como eu havia feito comigo mesma. O segundo ano após a separação trouxe ainda mais mudanças. Meu trabalho na ONG me levou a conhecer pessoas extraordinárias, incluindo Marisa, uma psicóloga que rapidamente se tornou uma amiga e mentora. Você tem um dom para conectar com essas crianças, ela me disse um dia, após uma sessão particularmente intensa com um menino, que raramente falava com adultos, mas que havia passado quase 1 hora pintando ao meu lado. Acho que entendo como é se sentir invisível, respondi simplesmente. Foi Marisa quem me incentivou a voltar a estudar, a fazer uma pós-graduação em arte-terapia. Você já faz o trabalho na prática, Clara. Merece ter o reconhecimento formal por isso. A ideia de voltar à universidade aos 32 anos era assustadora. Durante meu relacionamento com Bruno, educação havia se tornado um tema sensível. Ele sempre desvalorizava meu desejo de continuar estudando, argumentando que eu já tinha um bom emprego e que mais estudo seria desperdício de dinheiro. E o que ele realmente temia, é claro, era que eu me tornasse independente demais, que expandisse meus horizontes além do pequeno mundo que ele havia criado para nós. Mas agora, a perspectiva de me sentar em uma sala de aula novamente, de debater ideias, de ser desafiada intelectualmente, me enchia de uma empolgação quase infantil. A faculdade era diferente do que eu lembrava. Ou talvez eu é que fosse diferente. Mais focada, mais determinada, menos preocupada com a aprovação externa. Encontrei colegas de todas as idades, muitos como eu, retomando estudos após anos de pausa. Entre eles estava Carlos, um enfermeiro, de 40 anos que decidira complementar sua formação com conhecimentos em terapias alternativas. Nos tornamos amigos rapidamente, unidos por experiências de vida similares. Ele também havia saído de um relacionamento longo e tóxico. Como você soube que estava pronto para seguir em frente? Perguntei-lhe um dia, enquanto estudávamos, juntos na biblioteca. Ele pensou por um momento, os olhos fixos em um ponto distante. Quando percebi que estava passando mais tempo sendo grato pelo término do que com raiva dele. Quando entendi que aquele relacionamento me ensinou exatamente o que eu não quero para minha vida. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Eu também havia chegado a esse ponto, quase sem perceber. A raiva, a mágoa, o sentimento de traição, tudo isso ainda existia, mas como ecos distantes, não mais como a tempestade devastadora que um dia foi. Bruno ocasionalmente ainda cruzava meu caminho, geralmente através de amigos em comum. Ouvi dizer que ele e Mariana haviam terminado poucos meses após o início do relacionamento e que ele agora estava com outra pessoa. A notícia não me afetou como teria afetado antes. Era apenas uma informação, como saber que vai chover. Amanhã, algo a se notar, mas não a se preocupar. Em uma dessas ocasiões, encontrei-o em uma festa de aniversário de um amigo mútuo. Ele pareceu genuinamente surpreso ao me ver, como se não esperasse que eu continuasse vivendo, respirando, existindo sem sua presença. Clara, ele disse, aproximando-se hesitante. Você está diferente. Sorri, não por educação, mas porque havia algo genuinamente cômico em sua observação. Diferente como? Não sei. Mais confiante, talvez? Não é confiança, Bruno. É paz. Dei um gole na minha bebida, observando-o por cima do copo. Paz por finalmente entender que não há nada de errado comigo. Nunca houve. Ele pareceu desconfortável, deslocado, como se tivesse ensaiado um script para este encontro
e eu tivesse recusado seguir as deixas. Eu sinto muito, você sabe. Por tudo. Eu estava em um lugar ruim e... Eu sei, interrompi suavemente. E espero que você esteja melhor agora. Sinceramente. E o mais surpreendente é que eu realmente desejava isso. Não por ele, mas por quem quer que estivesse em sua vida agora. Ninguém merecia passar pelo que passei, nem mesmo a mulher que estivesse com o homem que um dia me feriu tão profundamente. Despedi-me com um aceno e me afastei, sem olhar para trás. Não havia mais nada a ser dito, nenhuma pendência emocional a ser resolvida. O capítulo estava finalmente encerrado. Aquela noite, deitada em minha cama, refleti sobre o quanto havia mudado em tão pouco tempo. Não apenas externamente, com novo apartamento, novo emprego, novos amigos, mas internamente. A mulher que um dia se definiu pelo olhar de aprovação de um homem, agora encontrava validação em suas próprias conquistas. A menina que cresceu temendo desapontar os pais, agora traçava seu próprio caminho, mesmo quando esse caminho divergia das expectativas deles. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Miguel, perguntando se eu gostaria de ir a uma exposição de arte no fim de semana. Nossa amizade havia evoluído lentamente para algo mais, algo que ainda não tínhamos nomeado, mas que nutríamos com cuidado, como uma planta delicada que começa a brotar. Adoraria, respondi, sentindo aquele familiar calor se espalhar pelo meu peito. Não era a paixão avassaladora que senti por Bruno, aquela que me consumia e me diminuía. Era algo mais calmo, mais sólido, um sentimento que me fazia querer ser mais eu mesma, não menos. Após desligar, voltei às minhas reflexões. Pensei em todas as mulheres que conheci no grupo de apoio, cada uma carregando sua própria história de dor e superação. Pensei nas crianças da ONG, que apesar de todas as adversidades ainda conseguiam criar arte de uma beleza comovente. Pensei em Juliana, em Marisa, em Carlos, pessoas que entraram na minha vida quando eu menos esperava e que trouxeram consigo lições valiosas. E pensei, é claro, em Bruno, em suas palavras cruéis, que um dia ameaçaram me definir. Ninguém mais ia te querer. Você perdeu o brilho. Sorri para o teto escuro do meu quarto. Ele estava certo sobre uma coisa. Eu realmente tinha perdido o brilho. Mas o que ele nunca entendeu foi que aquele brilho não era meu. Era um reflexo do que ele queria ver em mim. Uma luz artificial e fraca. O verdadeiro brilho. Aquele que vem de dentro. Que nasce da autoaceitação e do amor próprio. Eu estava apenas começando a descobrir. E era muito mais intenso. Muito mais verdadeiro do que qualquer coisa que Bruno já tivesse visto em mim. Fechei os olhos, permitindo-me sentir gratidão. Não por Bruno ou pelo sofrimento que ele causou, mas pelo que aprendi através desse sofrimento. Gratidão pela força que descobri em mim, pela resiliência que nem sabia que possuía. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela e uma certeza tranquila no coração. Eu estava pronta para amar novamente, se fosse o caso, pronta para ficar sozinha, se fosse melhor assim, pronta para todas as mudanças que a vida ainda me reservava. Coloquei meus tênis e saí para minha corrida matinal. O ar estava fresco, o parque ainda vazio exceto por alguns outros corredores solitários. Senti meus músculos se aquecerem, minha respiração encontrar seu ritmo. E enquanto corria, uma frase formou-se em minha mente, clara como o céu acima. De mim, mudar é a única constante, e eu estou pronta para evoluir.